Boa tarde, tudo bem? Meu nome é Cláudia Ferrão, sou assistente social, pós-graduada em saúde mental. Eu não gosto muito de gravar vídeos, né? E não gosto muito da internet em si. Mas as redes sociais, né, estão aí e é um meio que a gente precisa utilizar e geralmente a gente atinge um número muito maior de pessoas através da rede social do que a gente atingiria conversando pessoalmente, porque a gente não consegue estar em todos os lugares e conversar com todas as pessoas, né? Então, assim, eu gostaria de deixar um recado para familiares de dependente químico, né, que estão aí na luta, que estão precisando de um apoio, que estão procurando internação ou que estão sem saber o que fazer com o seu familiar que é usuário de alguma substância, tá? Tem um ditado na Bíblia, porque eu escuto muito falar que mãe não pode abandonar filho, né? Que filho tem que cuidar, que não importa o que está fazendo, a gente tem que estar sempre ali, né? A doença da dependência química, ela é uma doença muito complicada, tá? Ela altera o comportamento, né, do indivíduo e o emocional dele. E ela é uma doença que torna o usuário de substância mentiroso, né, manipulador. Então, eu vejo famílias e famílias devastadas, né, pelo álcool, né. Eu gosto muito de falar do álcool, tá? Porque o álcool tá dentro da maioria das casas brasileiras e do mundo todo, né? Porque é cultural, né? É cultural no churrasco de domingo, é cultural tomar um aperitivo durante a noite, é cultural eu beber socialmente, né? É cultural e não existe uma dosagem segura para o álcool, né? Não existe, não existe. E mais, o álcool ele vai causar um dano, né, no usuário que vai passar para a próxima geração, tá? Então, um pai alcoolista, tá? Ele transfere no gene para o filho, tá? Então, eu acho que é muito importante estudar sobre o álcool, tá? Aquela pessoa que defende o uso do álcool no almoço de domingo, que defende, né? Eu acho que precisa se estudar, né? Precisa se ler, precisa se pesquisar para falar sobre assuntos, né? Porque é muito simples eu chegar e defender uma coisa, mas eu preciso saber se o que eu tô falando é real, se o que eu tô falando eu não vou prejudicar uma pessoa, né? Ou várias pessoas, ou várias gerações, né? Então, assim, para aquelas mães que estão sofrendo com os seus filhos usando substância, tá? Se você tentou o tratamento ambulatorial, se você levou no psiquiatra, se você levou no psicólogo, se você fez tudo que estava ao teu alcance, né? E você não conseguiu, a internação é uma opção. E é uma opção válida, gente, tá? A internação é uma opção válida, tá? Se salva vidas, tá? Dentro de clínicas, de boas clínicas, tá? Eu sei que muitas e talvez quase todas as famílias não têm recurso para pagar uma clínica, né? Mas existe fazenda, né? Que é uma coisa comunitária e é gratuita. Senta com o teu filho, né? E conversa e tenta convencê-lo, assim como ele te manipula e tenta te convencer para poder usar a substância. Tu também senta com ele e fala abertamente, né? Que essa situação não pode continuar, né? Que você não é obrigada a viver com isso e desta forma, doente, né? Por causa do uso de substância, porque a família se torna codependente da doença, né? Da dependência química. Então, assim, ó, é muito importante conversar sobre, tá? Procure o CAPS da tua cidade, exija ajuda, tá? O município e o estado são obrigados a ajudar, a te auxiliar, tá? Se você tentou de todas as formas e a pessoa não consegue
através de um grupo DNA, através do grupo de AA, não conseguiu com psiquiatra, com medicação, em tratamento ambulatorial, interna-se, né? A gente está perdendo aí uma geração inteira, né, de jovens de 20 e poucos a 40 e poucos anos, gente. Tem muita gente sendo morta, tem muita gente morrendo, né? E aí, não, mas a mãe não pode ser ruim. A mãe está sendo ruim porque ela está abandonando o filho, né? Eu não acho que o abandono seja uma opção, né? Eu não acho que jogar o paciente ou o dependente químico na rua seja uma opção. Eu sempre digo isso para as mães. Quando você vai jogar ele pela porta, você está pronta para enterrar o teu filho se ele morrer? Né? Tu tá pronta para enterrar o teu filho se ele morrer? Então, assim, não é uma opção jogá-lo pela porta, né? Mas também não é uma opção ter um dependente químico dentro de casa por 20 anos, né? Por 10 anos. Então, assim, exija os teus direitos perante a lei, né? Procure o CRAS, o CAPS do teu município, né? Procure na internet como que pode fazer, aonde que existe fazenda, aonde que tem para internar. Se você pode pagar, procure uma clínica particular. E mais, né? Para aquelas pessoas que criticam, né? Ai, a Cláudia, ela é agressiva, a Cláudia é incisiva, a Cláudia, ela fala, ela atinge com palavras, né? Tá na Bíblia escrito, né? Tá escrito na Bíblia. Para cada um segundo o seu merecimento, né? Então, não é merecimento de uma família permanecer dentro de uma doença por anos, né? Porque o filho é usuário, o filho ameaça, o filho manipula, né? E a família cede. Então, assim, não ceda, tá? Lute. Não é uma opção jogar uma pessoa na rua? Não é. Entende? Mas eu acho que deve ser dado para cada um segundo o seu merecimento. Então, se aquela pessoa naquele momento merece um tratamento e precisa, né, eu acho que é esse o caminho, tá? Primeiro ambulatorial, não dando resultado, internação. Tá bom, gente? Eu queria deixar esse recado aí, final de 2025, né? Estamos entrando em 2026. Eu espero, né, do fundo do meu coração, que o nosso poder superior, que Deus nos abençoe, né, e diminua a dependência química no nosso estado, no nosso país. Tá demais, tá muito triste de assistir. E outra coisa assim, pro usuário, pro dependente químico, para aquela pessoa que tem a doença da dependência química e assistir esse vídeo, né, lute por ti, né? Lute por você, porque é uma doença, é um diagnóstico, né? Ele não te define, você é capaz, né? Mas a aceitação da doença, o primeiro passo, a desintoxicação e depois a aceitação. Eu preciso aceitar que eu sou doente e que não tem cura, né? Mas tem tratamento. Tá bom, gente? Um abraço!